Dando sequência à série reflexiva do caminho de autotransformação. Neste encontro, julgo oportuno compartilhar o meu despertar. Aqueles que me acompanham pelas mídias digitais sabem que em nenhum momento, até a presente data, eu compartilhei em detalhes o meu despertar, seja pelo YouTube, Facebook ou Instagram. Eu tinha 16 anos, cursava o ensino médio, era skatista e toda a minha vida gravitava em torno desse esporte. Curiosamente, festas, baladas, beer night, cannabis, sexo, viagens não me proporcionavam o prazer e o regozijo que advinha desse esporte. É bem provável que seja pelo fato de ser impossível executar alguma manobra sem estar ancorado no momento presente. Nesse período, era uma época de grandes descobertas. Diariamente, uma experiência nova batia em minha porta, seja pela via do esporte, das paqueras, das primeiras experiências no âmbito da sexualidade, ou experimentando drogas leves que proporcionavam prazeres efêmeros, transitórios e passageiros. Nesse período, um clima de tensão se instalou no meu seio familiar. Chegou ao conhecimento dos meus pais que eu estava fumando maconha, e isso fez com que minha mãe perdesse muitas noites de sono, preocupada, imaginando as possibilidades do filho estar viciado em algum entorpecente. Nesse período, minha irmã mais velha, com 26 anos, começou a frequentar uma igreja. Embora toda a minha família, por parte de pai, fosse de raiz presbiteriana e houvesse educado os filhos na igreja, eu percebi aquilo como uma tradição familiar e não um cultivo de uma espiritualidade. E a minha irmã começou a me fazer muitos convites, porém, por eu ter sido forçado na minha infância a frequentar a igreja aos domingos, eu fui muito resistente, eu estava um tanto traumatizado. Porém, ela mudou de estratégia, observando que eu falava de mulheres dioturnamente. Ela me informou que na igreja que ela frequentava havia muitas meninas, e isso despertou a minha curiosidade. Recordo-me de convidar os amigos de skate e ir até aquele culto em um determinado dia. Lembro-me como se fosse hoje, eu de boné para trás, bermuda caindo, metade da cueca aparecendo, cordão de prata, duas grandes argolas na orelha, um tênis gigantesco, um estilo característico de um skatista da modalidade street, e eu sentei no último banco daquela igreja. Muitos louvores foram entoados aquele dia. Observei que algumas pessoas choravam, se quebrantavam. Posteriormente, o pastor trouxe uma reflexão. Embora tudo aquilo soasse familiar, alguma coisa penetrou o meu íntimo e me despertou para uma outra realidade. Embora eu não houvesse chorado ou levantado minhas mãos
e aceitado Jesus como de costume ocorre nesses contextos, alguma coisa tocou o meu coração. A partir daquele momento, eu fui engravidado por uma curiosidade indescritível em palavras. Uma sede, uma fome surgiu de dimensões sutis do meu ser. Nesse contexto, minha irmã, percebendo a minha curiosidade e busca, me presenteou com uma Bíblia. Eu nunca tinha lido nenhum livro em minha vida. Confesso que foi um desafio iniciar a leitura desta obra densa, mas minha curiosidade fez com que eu passasse horas e horas na leitura desta obra. O skate, nesta altura, já não era mais fonte de prazer. Toda a minha energia estava canalizada na busca. Continuei frequentando os cultos naquela instituição e conheci um grupo de pessoas que orava, jejuava, ia para montes, florestas, eram buscadores e eu me identifiquei com eles. Eu havia me tornado um buscador e a minha busca era intensa, profunda, irrestrita. Eu buscava, influenciado pela literatura, ou melhor, pelas passagens bíblicas, alguma experiência apoteótica com a supra-realidade, alguma experiência sobrenatural. Nesta época, um livro que me impactou bastante foi este, Heróis da Fé, que narra a biografia de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. É um livro que conta a história de indivíduos que, embora imersos em uma religiosidade, em um sistema de crenças, impactaram positivamente a vida de muitos, como John Bunyan, Jerônimo Savonarola, John Wesley, Spurgeon, George Miller, Jonathan Edwards, Charles Finney, Moody, dentre outros. Recordo-me de Charles Finney, um homem que tinha uma aura tão luminosa e vivia numa frequência tão elevada que por onde passava, a atmosfera do ambiente é transformada. Uma ocasião, Charles Finney visitou uma fábrica e, ao passar próximo aos trabalhadores, um fenômeno misterioso aconteceu. As pessoas não conseguiram dar continuidade ao trabalho. Foram tocadas por uma força misteriosa. Simultaneamente, um quebrantamento surgira em seus corações. Um número significativo de pessoas começou a chorar e posteriormente descreveram que sentiram a presença de Deus. Recordo-me de Jonathan Edwards, que orava 14 horas por dia, cujas palavras transpassavam o coração dos ouvintes. Essas narrativas serviam como combustível para minha busca. Eu orava inúmeras vezes ao dia, jejuava com muita frequência, procurava
em todos os lugares o desejado de minha alma. Um outro livro que foi muito relevante nesse contexto foi o livro de Tommy Tinen, Caçadores de Deus, porque eu havia me tornado um caçador sem discernir que eu estava sendo caçado. Eu buscava sem perceber que eu estava sendo buscado, pois em essência nós somos o objeto dessa busca. Eu continuei em minha peregrinação, buscando em livros, na Bíblia, no seminário, nos montes, nas florestas, nos templos, porém, toda a minha busca no exterior foi infrutífera. Porém, em dado momento dessa exaustiva peregrinação, eu pude compreender que o tesouro que eu buscava fora estava dentro. Embora toda a busca tenha acontecido no exterior, o encontro se deu no interior. Recordo-me das digníssimas palavras do místico Sufi Jalaluddin Rumi. Ao partilhar sua sublime experiência, ele diz: procurei em templos, igrejas e mesquitas, mas encontrei o divino em meu coração. O coração é a sede do encontro. É no coração que o invisível se faz visível. O incognoscível se faz cognoscível. O mistério se desvela. A alma do universo se expressou por intermédio do profeta Jeremias, dizendo: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante que no momento que a minha mente se aquietou, o grande mistério foi revelado na ambiência do meu ser. Essa história tem muitos outros desdobramentos que eu compartilharei em momento oportuno. O período que eu me desvencilhei do cristianismo para me tornar um bem-aventurado em Cristo. Dentre outras peculiaridades que julgo de relevância nesta senda de autoconhecimento e expansão da consciência. Espero que este breve relato contribua e lhe dê um vislumbre que possa oportunizar maiores compreensões em seu próprio processo, visto que, embora cada indivíduo trilhe um caminho peculiar e distinto, a convergência é a mesma. É para dentro, é para a ambiência mais profunda do ser, é para a câmara interna da consciência, onde tudo é revelado, onde os grandes mistérios são encontrados. Espero que essas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. E que você não esqueça
as digníssimas palavras mirdádicas que dizem que quando você mira, ou melhor, quando aquilo que tu miras lhe mira, jamais errareis o alvo. Entenda que aquilo que você está mirando, aquilo que você está fitando, aquilo que você está buscando, também está lhe mirando, está lhe fitando e está lhe buscando. E em momento oportuno e estação favorável, dar-se-á o encontro. Saiba que o caçador está sendo caçado. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.